Bem, nesse último bloco, as cidades que restaram são Santo André. Santo André, que hoje é sede da Universidade Federal do ABC, uma escola que tem obtido grandes pontuações entre as escolas públicas e que atrai muita gente para Santo André. É o berço do sindicalismo. É também considerado terra-mãe dos paulistas, porque aí esteve, no início da colonização do Brasil, João Ramalho, que fundou Santo André. É uma cidade muito interessante, porque eu, inclusive, tenho um empresário, Milton Bigutti, que não só em Santo André, como em São Caetano, em São Bernardo do Campo e uma parte de São Paulo, conurbada, construiu muitas e muitas boas habitações e, aliás, nessa construção gerou uma forte empregabilidade, principalmente quando Santo André começou a perder algumas das suas fábricas que foram se mudando para o interior, procurando espaços mais baratos para suas instalações. Em seguida temos Santos, e Santos tem muitas atrações. A primeira delas, provavelmente todo mundo deveria conhecer, é o seu calçadão, que é Guinness, que é recorde mundial, vamos dizer, em termos de conservação, largura, beleza. Uma cidade que é considerada no Brasil como o melhor lugar para as pessoas de mais de 60 anos viverem. É uma cidade universitária, tem cerca de 48 mil alunos no ensino superior. E não se pode esquecer que é a terra que consagrou Pelé. Apesar de ele ter começado a jogar em Bauru e ser de Três Corações, foi em Santos que ele se tornou mundialmente famoso e, reciprocamente, a cidade de Santos também passou a ser conhecida no mundo todo. Além de ser a terra do tamborel. Um tênis de praia, mas que é muito praticado nessa cidade. São Bernardo do Campo, conhecida também pelo nome de cidade do automóvel, cidade da Volkswagen, cidade da Mercedes-Benz, cidade polo gastronômico, em muitos restaurantes voltados para a polenta e para o peixe, e principalmente uma cidade também, além de ser uma cidade universitária, uma cidade que tem uma grande curiosidade. Foi aí criada a termomecânica do empresário Salvador Arena, que depois deixou toda a sua fortuna para uma escola que é gratuita, mas que é particular. É um fato espetacular, onde muita gente, então, procura entrar nessa escola pela sua excelência e pelo fato dela ser gratuita. São Caetano do Sul, uma cidade com uma pequena área ocupada, tem essa vantagem de não ter, vamos dizer, periferias, mas que se desenvolveu muito graças à evolução da General Motors, que durante muitos anos foi a maior empresa montadora de veículos do mundo, e hoje tem uma visitabilidade extremamente intensa num espaço chamado Espaço Cerâmica, onde estão shoppings, onde tem residências, onde tem parque, uma obra da Sobloco, que é dirigida pelo Dr. Luiz Pereira de Almeida, e que gerou uma enorme visitabilidade. Cerca de 30 mil pessoas passam por dia nesse espaço cerâmica, entre os que trabalham e outros que vão fazer compra, e inclusive aqueles que também têm uma parte residencial. São Carlos, cidade conhecida como a cidade dos mestres e cidade dos doutores, principalmente porque tem duas grandes universidades, a Universidade Federal de São Carlos e unidades da USP. Tem também vários parques tecnológicos, talvez um dos mais importantes do Brasil. É uma cidade, então, que pode ser também, além de ser inspiradora, considerada uma cidade extremamente culta e inteligente. São José dos Campos. Já foi, inclusive, no início da década de 1920 até 1950, considerada a cidade dos tuberculosos. Os tuberculosos mais pobres procuravam se tratar em São José dos Campos, os mais ricos iam a Campos de Jordão. Mas hoje é uma cidade que tem algumas das mais importantes empresas do Brasil, entre elas a Embraer, instalações da General Motors, refinaria da Petrobras, mas ela também tem a sua parte turística, principalmente num distrito chamado São Francisco, que é cercado por cachoeiras, muitas trilhas, enfim, um local muito agradável, não só para os joseenses, mas também para os visitantes passearem e desfrutarem de momentos de lazer. São José do Rio Preto.
Uma cidade incrível, onde muita gente, como em São Carlos, vai por causa da excelência do hospital de base, um hospital que atende não só Rio Preto, como toda a região. Tem inclusive próximo de si um distrito chamado Engenheiro Schmidt, que se tornou famoso pelas guloseimas, pelos produtos, pelos doces artesanais, e ele também se atrai na parte cênica pelo seu festival de teatro, considerado um dos 5 mais importantes do país. São Luís de Paraitinga, uma pequena cidade, mas que se tornou famosa não só no estado de São Paulo como no Brasil, pelo seu carnaval voltado para marchinhas tradicionais, uma cidade de 12 mil habitantes que nos dias de carnaval recebe 150 mil visitantes. Além disso, tem muitos prédios históricos. Infelizmente, alguns anos atrás sofreu uma tremenda enchente, onde alguns deles até foram demolidos, mas já foram restaurados e reconstruídos. São Roque, dentro do contexto do estado de São Paulo, se tornou conhecido também como a terra do vinho. Próxima de São Paulo, a uns 50, 60 quilômetros, recebe muitos turistas daqueles que vão passar o dia, o day use. E tem diversas cantinas, inclusive, que promovem a famosa pisa da uva, atraindo então as pessoas para este tipo de evento. Além disso, conta com alguns bons hotéis, e isto faz com que São Roque esteja recebendo muitos visitantes ao longo do ano. Serra Negra, uma cidade de 30 mil habitantes, estância hidromineral, fazendas onde se fabricam queijos incríveis, inclusive parques, e é considerada por alguns a cidade de saúde. Então as pessoas vão à Serra Negra não só para lazer, mas também para cuidar da sua saúde. Sorocaba, uma cidade que fica próxima de Ibiúna, e como eu disse, passo muito tempo na minha vida em Ibiúna, e quando meus filhos eram pequenos, Biúna não tinha tantas atrações, eu os levava ao zoológico de Sorocaba. Sorocaba hoje tem muitas atrações, já foi uma cidade da indústria têxtil, até tinha recebido o nome de Manchester Paulista. Hoje ela tem um parque tecnológico, hoje ela tem uma grande instalação da Toyota e se consagrou no estado de São Paulo por estarem aí os espaços mais sofisticados do estado e talvez do país. E finalmente, a última cidade, Taubaté. Cidade dos grandes artistas, cidade onde Mazzaropi gravou dezenas de filmes nacionais que se tornaram sucesso no âmbito nacional, cidade que possui uma grande escola, a Universidade de Taubaté, cidade na qual nasceram e viveram Monteiro Lobato, Hebe Camargo, Celi Campelo, enfim, é uma cidade que tem uma série de atrações e que o prefeito atual, com toda segurança, vai conseguir transformar não só numa cidade inspiradora, mas numa cidade criativa, porque ela tem várias dessas modalidades da economia criativa muito desenvolvidas. Finalizando, os 2 livros, em cada final deles, possuem uma relação de 25 ideias, inspirando os gestores das cidades e os empresários do que deveria ser feito para que as cidades mantivessem um calendário, como existe, por exemplo, em São Roque, mês a mês, de eventos musicais, esportivos, intelectuais, para manter visitabilidade e manter dinâmica intensa na cidade. Essas ideias, obviamente, sempre exemplificadas com soluções onde já foram aplicadas e que, obviamente, podem ser facilmente adaptadas para serem polos de atração. Como, por exemplo, todo mundo fala do rodeio de Barretos, mas o rodeio existe em Jaguariúna, o rodeio existe em Paulínia. Às vezes até é a mesma empresa que desenvolve, só que a divulgação do rodeio de Barretos é melhor, atrai mais gente, mas todos os outros rodeios, quando são realizados, atraem muitos visitantes, e os visitantes, evidentemente, se hospedam, almoçam, compram, enfim, movimentam a economia da cidade, e tudo isso faz com que muita gente tenha emprego. Por isso que na capa desse livro, eu completei dizendo que as cidades paulistas inspiradoras, que têm o seu desenvolvimento estimulado pela economia criativa. Assunto que nós já
fizemos e abordamos no livro que foi inicialmente escrito em 2016, exatamente com esse nome, Economia Criativa, fonte de novos empregos. E a economia criativa tem 18 setores diferentes, que começam em arquitetura, acabam em videogames, no meio passam por design, moda, música e assim por diante. Então, recomendo a leitura desse livro para todos aqueles que querem realmente responder a seguinte pergunta: por que eu vivo nessa cidade? E se a resposta for porque aqui eu tenho um bom emprego, já é uma resposta extremamente positiva. Mas muitas vezes não é só isso. Vivo aqui porque também tenho amigos, porque ela é segura, porque ela tem um bom lugar para eu me divertir, porque ela tem bom lugar para mim ou para os meus conhecidos, meus filhos estudarem. Então, uma cidade inspiradora é exatamente isto, onde nós temos a possibilidade de atender esses 5 necessidades básicas. Repetindo, se educar, cuidar da saúde, comprar, se divertir e ter uma excelente qualidade de vida.